Fala galera, eu sou o Lucas, voltei agora pra gente ler os spoilers completos do capítulo 1155 de One Piece, falando mais feitos sobre o Gojo de One Piece. Porque o Xebec, com tudo que a gente vai ler nesse capítulo, ele é o Gojo de One Piece. É o GOAT, o mais forte, o mais foda, com os feitos mais absurdos. Vamos ler aqui, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E sigam os caras lá do Twitter One Piece News, que é esse post é feito por eles, tá bonitinho aqui, a gente pega e lê. E vocês podem seguir os caras por lá. Começando o título Piratas Rocks. Capa do capítulo, capa colorida, a tripulação dos Chapéus de Palhas está andando nas escadas acima dos telhados da cidade. O capítulo começa onde o último terminou. Loki disse a Rox que eles estão em Elbaf, mas ele disse que seu pai estava em uma expedição. Loki ficou muito surpreso porque aquela foi a primeira vez que viu pessoas pequenas. Rox perguntou a Loki seu nome. Então Rox exigiu que Loki fosse para casa chamar seu pai, pois ele deveria tratar os ferimentos de Loki. Loki recusou e o atacou, mas Rox usou sua espada para contra-atacar. Loki, o que te faz pensar que meu pai vai voltar por algo como meus ferimentos? E como você ousa me dar ordens? Você parece um fracote. O mesmo pensamento que o Harald tinha quando era jovem é o pensamento do Loki. Aquelas pessoinhas pequenininhas são fraquinhas, não tem força não. E aí, começam os absurdos do Gojo de One Piece. Narrador. Os ataques de espada de Rox são conhecidos por fazer os objetos ao redor voarem como se fosse o impacto de um martelo gigante ou um tiro de canhão. Então só o impacto do golpe dele, tocando em alguma coisa, vai empurrar essa coisa para longe, como se fosse o impacto do tiro de um canhão ou um martelo gigante. Só um impacto. Que cara absurdo. Rox, hahaha. Oh não, olha, Loki está gravemente ferido. Um flashback sobre o reverie que aconteceu há 8 anos começa. Soldados no castelo Pangaea relatam que 5 reis foram atacados e sequestrados por um homem grande vestido de preto. Então vemos Imu na Sala das Flores. Imu, as vidas de meros reis não podem ser usadas como moeda de troca com Mu. Rox, eu imaginei isso, mas a Terra Santa está uma bagunça agora. O Rox está conversando frente a frente com o Imu antes mesmo da formação dos piratas Rox. Então ele não teve a ajuda de Barba Branca, Chique, sei lá, Kaido, Big Mom, não teve. Sozinho, ele invadiu Marijos e encontrou com Imu. De repente vemos que Rox estava sentado no chão perto de Imu. Ele tinha uma pistola na mão. Também vemos uma serva ajoelhada ao lado de Imu que se parece com Gunko. Ela usava algo semelhante a um hábito de freira com uma máscara na boca. Imu encarou Rox enquanto um Rox muito furioso ameaçava Imu. Narrador. Diferente de tudo antes e pela primeira vez, alguém conseguiu entrar na parte mais profunda da Terra Santa, na Sala das Flores. O homem se revelou um admirador de Davy Jones. E aí, esse nome aqui já é famoso em One Piece e agora ele tá tomando mais destaque. E foi só isso que ele fez. Ele sabia o que não era capaz de fazer, mas deixou algumas palavras. Rox, um dia eu voltarei. Bem aqui. Rox, rapaz, antes de continuar, o cara sozinho invadiu. Ele fez um feito que a gente só tinha visto lá com Fisher Tiger, mas ele foi além. Ele atravessou todas as barreiras até chegar na parte mais profunda e encontrar Imu. Tudo isso antes de ser capitão dos Piratas Rox. Como que esse cara sabia que ia encontrar o Imu lá, por exemplo? E ele sequestrou 5 reis para entrar em acordo com o Imu, mas isso não era suficiente. E aí ele sabia, e aqui é dito, ó, e foi só isso que ele fez. Ele sentou ao lado de Imu com uma arma ameaçando ele. Porque ele sabia que a partir dali ele não teria mais o que fazer, ou não conseguiria, sei lá, vencer o Imu. Será que é isso?
E aí ele deixou essa promessa que um dia ele vai voltar bem aqui. Esse cara é muito brabo, mano. Rox encontrou Harald na cidade de Maríjois quando ambos tentaram escapar. Em uma página dupla épica, vemos que eles se atacaram. O choque de Haki do Rei foi semelhante ao de Roger vs Barba Branca e Luffy vs Kaido. Suas espadas não se tocaram. O narrador explica o confronto desses dois estranhos, que varreu todos que estavam a uma distância de fodendo 5 km dali. Caramba, mano. Ambos se apresentaram enquanto lutavam. Após o curto confronto, ambos escaparam juntos. Harald perguntou a Rox para que lado fique Elbaf, já que ele estava perdido. Rox disse a Harald que se ambos sobrevivessem, eles deveriam se encontrar novamente, mas Harald disse a Rox que nunca mais se envolveria com um vilão. Então Harald pulou da headline e Rox ficou chocado ao ver o quão louco Harald era. Cara, esse cara aqui é pai do Kaido, não tem o que fazer. Ele é pai do Kaido, se jogou de um lugar absurdamente alto. Ele é pai do Loki, o Loki se jogou do paraíso no submundo. E o Kaido se jogou de uma ilha no céu. É tudo da coisa da mesma família. O Harudin não teve algo parecido, não? Porque o Harudin também é da família. O narrador explica que, apesar do tratamento de emergência, o almirante que Rox atacou em Maríjois acabou por morrer. Foi o que eu falei. O cara é absurdo, sozinho. Um almirante foi contra ele, perdeu e ainda morreu. Então o governo mundial colocou um alto preço por sua cabeça. Vemos o pôster de procurado de Rox, mas não podemos ver sua recompensa. Por que o Oda guardaria a recompensa do Rox, já que ele está revelando tudo? Revelou até que ele era pai do Teach, em um momento em que o Teach não estava em alta, ou não estava sendo comentado. Mas aí uma coisa que é importante, que levaria ainda mais o hype desse cara, que é a recompensa, o Oda não quis revelar. Algum tempo depois, Rox atacou um navio que transportava o tributo celestial para Maríjois. E ele até destruiu um portão da justiça para escapar. Nada demais, pô. Um portão da justiça ali. Algo colossal, absurdo. De um tamanho que não dá quase para ver o teto. Mas não é nada não. Só uma espadada ali. Mas esse cara é muito absurdo, cara. Eu fico impactado, impressionado. Com o dinheiro e o navio em mãos, Rox iniciou sua carreira de pirata. Durante os anos seguintes, e esse ponto é interessante, porque como eu falei lá no início, ele fez tudo aquilo antes de se tornar um pirata. Então, o que o Rox era? Será que ele traiu o Imu? Será que ele fazia parte dos Cavaleiros Sagrados? Será que ele era um dos Cavaleiros Sagrados que quis tomar o posto do chefe, que no caso é o Imu? Mas ele sabia que não tinha força naquele momento e por isso que ele formou a maior tripulação do mundo? Durante os anos seguintes, os navios piratas foram os novos alvos de Rox. Ele jogou alguns jogos de Dave Backfight para conseguir novos companheiros de tripulação. No entanto, Rox ainda não havia formado oficialmente sua tripulação pirata. Então, eles apenas eram uma gangue de vilões seguindo Rox. De volta ao presente, do flashback em 48 anos atrás, em outra página dupla incrível, vemos que Rox e seus 6 companheiros de tripulação estavam jantando no castelo de Aurust com Harald e Loki. Loki estava deitado em uma cama com bandagens no corpo. Harald retornou rapidamente da expedição quando soube que Loki estava ferido. Embora Loki já estivesse quase curado, Harald pediu que ele não voltasse para o submundo. Loki ficou muito feliz em ver seu pai voltar por conta dele. Rox queria que Harald se juntasse a ele, pois sabia que o governo mundial ignorava todos os pedidos de Harald. Mas Harald recusou, dizendo que perderia toda a confiança que havia conquistado de outras nações. Então, Harald perguntou aos companheiros de tripulação de Rox por que eles estavam seguindo aquele homem. E a resposta a gente já teve, por causa do Dave Backfight. Dos princípios do Dave Backfight é que aquele que foi escolhido de um outro bando pirata tem que jurar lealdade ao seu novo capitão. Mas olha só a resposta da rapaziada. Olha só, Chique, seguir quem? Esse idiota? Jihaha, não me faça rir, estamos por conta própria. Mesmo que Rox caia morto, não fará diferença. Então, eles juraram lealdade ao Rox, enquanto o Rox estiver de pé, por causa do Dave Backfight. A partir do momento que o Rox caiu,
aí foi cada um para o seu canto. E foi basicamente o que aconteceu lá em God Valley. Provavelmente o Rox foi derrotado por Roger e Gar, juntos, e o resto debandou, foi cada um para um canto. Chique, o Yakuza, mais tarde conhecido como o Leão Dourado. Stussy, exatamente, mas há algo sobre o plano dele, parece uma oportunidade brilhante para ficar rico. Então a Stussy era basicamente a Nami do bando dos Piratas Rox, Senhorita Buckingham, a ladra da ciência. Buckingham Stussy. Marlon, você já ouviu falar de Hashinosu, a Ilha do Exílio, também conhecida como a Ilha dos Piratas? É a ilha para onde os países costumavam realocar criminosos implacáveis que suas próprias prisões não conseguiam lidar. Don Marlon, o gangster de West Blue. Newgate era para ser uma ilha desabitada, sem comida, onde você apenas esperava pela sua morte certa. Edward Newgate, o pirata, mais tarde conhecido como Barba Branca. Wang Zi, mas nos últimos anos esses criminosos estavam sobrevivendo e formando suas próprias organizações. Qual você acha que é o motivo? Wang Zi ou Shoku, o guru pirata, futuro almirante da Ilha dos Piratas. Ganzui, havia verde ouro sob aquela ilha. Alguma organização clandestina descobriu isso e ajudou os criminosos a ficarem podres de ricos. Ganzui, o contrabandista. Ganzui era o cara enorme usando uma armadura completa que vimos em God Valley e um dos zumbis de Moria em Thriller Bark. Don Marlon é um gangster inspirado em personagens como Vito Corleone, talvez o pai de Bege, e Wang Zi, ou Shoku, é um cara que se parece com Caribou e Koribou, talvez ele seja o pai deles. Rox pediu novamente a Harald para se juntar a ele. Locke saiu da cama e escutou a conversa entre Rox e Harald. Locke chorou de emoção ao ouvir as palavras de Rox. Rox, venha comigo, Harald. Eu e você juntos seremos imparáveis. Harald, pare com isso. Eu sou o rei de uma nação. Rox, isso não importa. Vamos conquistar o mundo. Locke, o mundo. Narrador. Mais tarde, Locke percebeu que havia sido salvo. Na última página do capítulo, vemos vários navios se aproximando de Hashinosu, enquanto o narrador fala sobre o que aconteceu 4 anos depois, 44 anos antes do presente. Continuando, narrador. 4 anos se passaram desde então, com Harald recusando o convite de Rox todas as vezes que ele o ofereceu. E finalmente, o plano de Rox com um grupo de elite de pessoas que concordam com ele está prestes a ser executado. Rox, vamos lá, garotos. O capítulo termina com a bandeira dos Piratas Rox balançando pela primeira vez. Fim do capítulo, pausa na próxima semana. Infelizmente teremos pausa, mas, meu irmão, o Gojo de One Piece tá imparável. O Rox desse deck é absurdo. Ele encontrou o Imu antes mesmo de ter se tornado um pirata. A gente pensou que, sei lá, eu imaginei que ele não teria feito isso só. E ele fez sozinho. Será que ele era alguém do governo mundial e quis se rebelar? São coisas que o Oda ainda vai revelar. Mas eu quero saber suas opiniões em relação a esse vídeo. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vai estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!